Você está assistindo o programa Pet News. Olá, agora vamos falar sobre oftalmologia veterinária, porque a saúde dos olhos dos nossos pets também é muito importante. E a nossa convidada super especial de hoje é a doutora Aline, que é médica veterinária oftalmologista. Olá, estamos aqui com a doutora Aline, ela é médica veterinária oftalmologista. Tudo bem, doutora Aline? Tudo bom. É um prazer receber você aqui no nosso programa. Eu já vou começar te perguntando sobre a consulta com o oftalmologista. Ela deve ser uma consulta de rotina? Da mesma maneira que na medicina humana faz o teste do olhinho, ao adquirir um filhotinho já deve procurar um oftalmologista. E aí durante a vida a gente recomenda consultas anuais. E quanto que o proprietário deve procurar o oftalmologista? Sempre que tiver qualquer alteração. É muito frequente algum cliente chegar no consultório falando que existe, por exemplo, é normal na raça, em tal raça ter remela. Não é normal. Qualquer alteração nos olhos? Desde uma secreção a olho vermelho, ou um piscar mais frequente, ou uma dificuldade de visão, são todos sinais que os tutores têm que estar atentos para procurar um especialista. E quais as principais patologias nos cães e nos gatos? A principal patologia nos cães é o olho seco e as úlceras. As diversas formas de olho seco, desde um olho seco real, que é a diminuição da porção aquosa da lágrima, até um olho seco que a gente chama de evaporativo, é a alteração mais comum. As úlceras de córnea, de maneira geral, também são bem frequentes nos cães, e nos gatos são as doenças virais, então são as conjuntivites virais. E se o proprietário demorar para levar o animalzinho ao oftalmologista, pode ter sequelas? Sem dúvida. Quanto mais demorado for a busca por ajuda, mais difícil pode ser reverter o problema. Em algumas situações, isso pode custar a perda da visão ou mesmo a perda da estrutura. Vale lembrar, eu faço sempre uma campanha no meu Instagram que eu peço assim, para que os colegas veterinários não façam nucleação, que o olho não é só um órgão responsável pela percepção de visão. Ele é um órgão que ele é responsável por captar a luz e mandar uma mensagem para a glândula pineal para o estímulo de produção do hormônio melatonina. Então, mesmo o paciente que não é visual, ele precisa da estrutura. Então, são alguns casos, a gente vai, às vezes, em casos de neoplasias que acometeram toda a estrutura ocular, é necessário remover o olho. Mas a enucleação ela não deve ser praticada como uma medida de correção, por exemplo, de um olho perfurado. Um olho perfurado tem jeito e procurando um especialista tem muito recurso. Doutora Aline, o que mudou na oftalmologia nos últimos anos? Nossa, mudou muita coisa. Eu sou oftalmologista desde que eu entendi, desde que eu formei. Então eu formei há 17 anos e de lá para cá a minha área mudou muito. Então no primeiro momento eu tive que divulgar a especialidade e divulgar como era trabalhar como especialista numa cidade grande como Uberlândia, mas que tinha uma mentalidade do interior. Hoje a gente tem muito mais recurso, então acho que talvez a cirurgia de catarata seja o melhor exemplo. Há 15 anos atrás não se colocava lente intraocular, era uma cirurgia com resultado duvidoso. Hoje a gente tem exames que a gente vai para uma cirurgia sabendo dar uma posição para o tutor, se o paciente tem boa chance de enxergar, chance ruim de enxergar e resultados excelentes no pós-operatório. Até os equipamentos, né, doutora Aline, também mudaram, né? Os equipamentos mudaram muito. Por exemplo, na parte de retina, a gente consegue, por exemplo, com esse equipamento aqui, que é o VolcanView, que é uma câmera que a gente faz um foco na retina, a gente faz imagens, vídeos e fotos da retina e a gente pode discutir um caso de um paciente
daqui de Uberlândia, do Brasil, com um colega dos Estados Unidos, da Alemanha, e fazer uma medicina muito globalizada, assim, é bem bacana. A gente pode discutir casos e colocar em software, analisar de uma maneira mais mecanizada estruturas que antes a gente tinha uma lente rudimentar, então evoluiu muito a oftalmologia. Doutora Aline, você pode falar um pouquinho sobre a abordagem integrativa? A abordagem integrativa, ela é maravilhosa, porque o olho, ele tem, na embriologia, na formação do embrião, o olho ele tem todos os folhetos para formar o olho, e ele é uma das primeiras estruturas a se formar. Então ele é considerado na medicina integrativa um dos melhores microsistemas. Então o que é isso? É a parte pequena que fala do todo. Pelo olho, Daiane, a gente consegue saber de todas as estruturas à distância. Então a gente consegue saber como que está o pâncreas, como que está o fígado, como que está o funcionamento de doenças, fazer não um diagnóstico, mas a diagnose de doenças de uma maneira precoce. E é um tratamento mais que a gente fala do foco preventivo, que é muito melhor a gente prevenir uma doença do que já esperar a doença depois que ela está instalada. Então a gente tem um universo de possibilidades, fazer diagnóstico de doenças como hipertensão arterial sistêmica, assim, é das mais simples às mais complexas doenças, desde doenças metabólicas, doenças hormonais, esses diagnósticos podem ser feitos através da íris e do olho. E quais os tratamentos e cirurgias mais comuns aqui na clínica? As cirurgias de perfuração são as cirurgias mais comuns, porque as úlceras, às vezes, elas podem se complicar e evoluir para uma perfuração. A cirurgia de catarata, a gente faz aqui na clínica, a gente oferece com exclusividade na região a cirurgia de glaucoma. Tem algumas alterações que a gente chama de alterações ciliares, que também são bem frequentes, nos cães principalmente. E a gente faz um tipo de tratamento aqui na clínica. Eu trouxe um equipamento dos Estados Unidos, que é um equipamento que a gente faz criocirurgia com óxido nitroso. Então a gente congela o pelo, remove o pelo e a chance desse pelo voltar é muito menor. E o maior benefício desse tratamento é que ele não mata, não agride a glândula que produz a porção oleosa, diferente de outros tratamentos. Por exemplo, cauterizar o pelo não é a conduta mais indicada mais. E você acredita que as raças influenciam nessas patologias, a raça do animal? Sem dúvida. Quando a gente seleciona algumas raças, os braquicefálicos acabaram tomando gosto da população mundial, assim, são raças difundidas mundialmente. E por quê? Porque eles têm uma feição mais humanizada, porque parece mais com o humano, porque o nariz está no mesmo plano do olho. Então foi fazendo uma seleção de um tipo, de uma estética, em detrimento da seleção da função. Então eu seleciono um pelo bonito, um pelo liso, ou um pelo duro, ou um pelo arrepiado, ou um cachorro baixo. Todas essas características, todo esse trabalho de seleção de tipo, se ele não for feito com muito critério, e muitas vezes não ele acaba prejudicando a seleção de função. E aí vem com isso alguns problemas, né? Então, por exemplo, um animal que não respira bem, para o organismo, para a máquina, pensando nos princípios da medicina integrativa, para a máquina funcionar bem, tem que ter combustível bom e tem que ter oxigênio suficiente. Um animal que não respira bem, ele não vai ter a máquina funcionando bem. Já é uma predisposição. Sim, e aí por isso que tem um movimento na Europa de algumas raças estão sendo banidas mesmo por esse pensamento. Doutora Aline, tem algumas raças também que tem a lágrima ácida, né? Que é um problema muito comum. A pessoa pode tentar tratar em casa sozinha essa lágrima ácida ou ela tem que levar ao oftalmologista? A lágrima ácida, eu falo que é uma coisa que para começar pelo nome. A lágrima não é ácida, a lágrima é ligeiramente básica. Então, ela é uma patologia cheia de mitos. Então, muita gente tenta tratar, mas eu acredito que é uma questão muito mais complexa do que a gente imagina. Muitos dos pacientes
estão passando por um processo inflamatório intestinal. E isso vai refletir na a lágrima quantidade. é um reflexo, né? Sim. Diferente dos humanos, os animais, eles têm a excreção de um pigmento que chama porfirina, e esse pigmento é excretado via lágrima e via saliva. Nos humanos, por exemplo, a gente excreta via urina e fezes. Então, a lágrima deles é rica desse pigmento. É esse pigmento que torna essa coloração marrom avermelhada. E esse pigmento vai estar em maior concentração naquele paciente que não tem um funcionamento do organismo muito bom, né? Então, se ele é um mau respirador, ou se é um paciente que está tendo uma indigestão, então não é o tratamento mais eficiente para essas manchas de lágrima, é um tratamento sistêmico. E eu não gosto muito da abordagem de fazer antibiótico, de comprar um pozinho de antibiótico para colocar na ração, porque são tratamentos que vão mascarar a causa, mas que não vão tratar ela na origem. Realmente acontece. Justamente. Doutora Aline, eu queria te agradecer pela sua participação. Prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada. Prazer é todo meu. E não esqueçam, toda semana temos um encontro marcado aqui, nesta emissora, no nosso programa Pet News. E vamos falar de muitas novidades dessa área tão linda que é a área pet e vamos trazer muitos convidados especiais. Espero por vocês. Até lá! Você tem um negócio e deseja ter mais clientes? Então saiba que a internet pode ajudar sua empresa a dominar sua região. Uma das maneiras de vender todos os dias é criar desejo através das redes sociais e aparecer no Google para quem busca pelo seu produto ou serviço. Fature mais em todos os meses com a assessoria Doutores do Marketing. Entre em contato conosco e faça uma consultoria gratuita. WhatsApp DDD 11 974 77 22 50. Programa Pet News. Patrocínio. Apoio